Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Nutri. Cá estou eu começando mais um vídeo e hoje eu quero começar a gravar a minha semana de aula, de volta às aulas. Estou começando mais um período na faculdade de nutrição, o terceiro. E nesse período eu vou ter 5 matérias, que são composição dos alimentos, imunologia, bioquímica, genética e tópicos especiais em nutrição. Tópicos especiais é uma matéria optativa na minha faculdade e de resto são obrigatórias. Hoje, segunda-feira, de 6 às 10 da noite, porque eu sou do curso de nutrição noturno, eu tenho composição dos alimentos de aula teórica. Tá? Então hoje eu vou gravar pra vocês essa aula, assim, né? A minha experiência por estar passando por ela, como vai ser a minha primeira aula, o que eu achei da professora, o que eu achei da matéria já vista nesse primeiro dia. Vou dar um feedback pra vocês aí. Então, começando hoje, segunda-feira, com a matéria de composição dos alimentos. Eu consegui o material de uma ex-aluna, só que eu consegui tudo escrito, né? No caderno e tudo mais. E aí eu passei a limpo, digitado para o computador, essa matéria mesmo de composição dos alimentos. Então eu tenho resumo de pescados, de carnes, de leite e de alimentos transgênicos. E eu já imprimi, porque eu falei, vou ver o roteiro da aula, o que tiver desse tópico para a aula de hoje eu levo. Só que eu descobri que isso que eu tenho aqui e que eu passei a limpo vai ser só lá para tipo janeiro e fevereiro, não vai ser visto agora em aula. Ou seja, estou adiantada, né? Mas não vou levar esse material para aula hoje porque não vai ser usado. O tópico da aula de hoje é água e a professora liberou os slides. Eu acho muito válido a gente imprimir esses slides e levar para aula, porque aí já te facilita muito a ter o material em mãos. Os meus professores em específico, eles sempre liberam material antes de começar a aula para realmente dar tempo de alguém quiser ver, imprimir. Eu não gosto de imprimir porque eu não gosto muito de ver o material no formato de slide, sabe? Pra eu estudar, no caso. Então eu vou tentar ao máximo, são 66 slides, eu tenho 1 hora até dar o horário de eu me arrumar e sair. Eu vou tentar passar o máximo transcrito para um resumo, tá? Então eu vou transcrever tudo isso que tá nos slides, basicamente copiar e colar e fazer a minha formatação para tentar levar em aula. Eu acho que eu não vou conseguir, mas vou tentar, tá bom? E esse material aqui eu vou guardar para usar quando for realmente necessário. Então hoje, composição dos alimentos de 6 às 10, vou gravar um pouquinho da minha rotina aí de aula, tá? Então, bora lá. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Gente, vindo aqui gravar o look do dia pra vocês depois do dia, né? Cheguei em casa agora da faculdade, fui com essa blusinha aqui suede, já lavei a mão. Aí respingou, a gente releva, né? Tudo certo. Espingou água mesmo, fui com a minha wide leg clássica da faculdade, comprei ela só pra isso. Meu tênis branco e esse meu casaco aqui que eu amo, de uma loja da China, mas não é muito famosinha não, Rosegal. Na verdade eu não sei nem se ela ainda existe, se ela ainda tá funcionando, não faço a mínima ideia. Fui com relógio, coloquei um cordãozinho, um brinquinho de estrela, prendi o cabelo, tô morrendo de fome, tô assim esgotada. E a mochila que eu levei foi essa daqui.
combinando, é claro, com o look também. Não levei quase nada, eu levei basicamente a minha pasta, o meu caderno. Não usei o caderno, gente, falei que queria usar, mas tipo, como eu transcrevi o slide da professora e a professora falou exatamente o que estava no slide, não precisei adicionar nada no caderno, e algumas informações a mais eu escrevi na própria folha do resumo, tá? Então, ó, aqui tem o cronograma dessa matéria que eu já imprimi e aqui ficou o resumo, ó. Água e análises de umidade, que foi o primeiro resumo dessa matéria. E a minha professora disponibilizou esse material, no caso os slides, hoje para a aula de hoje. Só que a gente combinou dela liberar sempre na sexta ou antes para a aula de segunda, porque aí já facilita quem quiser imprimir os slides, né? Ou no meu caso, transcrever para ficar nesse formato mais bonitinho, tá? Então, deram 9 folhas, né, frente e verso, então eram 18 páginas, podemos dizer assim. Então ficou assim o resumo, bonitinho. Eu gostei bastante, gente, ficou super completo, porque ela falou exatamente o que estava no slide, então facilitou muito a minha vida durante as aulas. A aula, no caso, né, mas eu tive 4 horas. O meu caderno, levei o meu estojo, celular reserva de assalto, minha carteira, minha comida, guarda-chuva e necessaire. Então foi basicamente isso. Então amanhã eu volto pra mostrar pra vocês, pra falar um pouco mais da próxima matéria que eu vou ter amanhã, terça. Já vai ser em outro lugar, não vai ser mais na URCA, vai ser no centro. Esse foi o look do dia. Gostei muito da professora de hoje. Ela não é daqui do Rio, ela é do Sul. Nutricionista, formada em nutrição, fala sobre essa área da composição dos alimentos, que é o que ela gosta. É professora de bromato também, gosta muito de tecnologia dos alimentos. Só que ela não vai ficar muito tempo na minha faculdade, provavelmente só esse período e no próximo. E ela vai sair porque ela viaja. O marido dela é militar, então eles trocam muito de estado. É isso, mas eu gostei muito dela. E ela é super simpática, amei. A aula foi super tranquila, por mais que tenha sido 4 horas e que seja cansativa, não achei que foi tanto, sabe? Deu pra passar de boa, tem intervalo. Eu gostei bastante. É uma matéria que eu senti que vai ser um pouco complicadinha também, mas energias positivas, né? E estudar, porque é isso que a gente tem que fazer. Então é isso, gente. Volto amanhã pra mostrar a organização pra próxima matéria de amanhã, que é imuno, e venho contar o meu feedback sobre o que eu achei dessa matéria. Olá pessoal, voltei. Hoje já é o dia seguinte, 4 de outubro. Hoje eu vou ter a minha segunda aula desse terceiro período. E a matéria de hoje, como eu já havia falado, é imunologia. E eu também vou ter 4 horas de aulas seguidas, tá? De 6 da noite às 10 da noite. O que eu vou fazer agora? Eu vou imprimir 2 resumos dessa matéria, porque eu falei pra vocês que em outro vídeo, no antes desse, que eu tava passando a limpo os resumos escritos a lápis, que eu peguei com uma ex-aluna, e eu passei pro digitado. Eu já tô no quarto tópico. E aí eu vou levar os 2 primeiros tópicos pra aula de hoje, que eu acredito que possa ser relacionado com o que a professora vai dar hoje na introdução. Então eu vou levar o resumo de introdução à imunologia e o de inflamação. Então eu vou imprimir esses 2, a introdução e a inflamação, e levar pra aula. Aí eu mostro o takezinho pra vocês. Hoje a aula é no centro, então eu vou de metrô. Ontem foi na Zona Sul, na URCA, e eu fui de ônibus, tá? E vou aproveitar agora que eu estou com um tempinho livre, antes de me arrumar pra ir pra faculdade, eu vou passar algumas coisas do slide ontem da aula de composição pro caderno, porque a minha professora fez um slide de apresentação onde ela colocou algumas coisas importantes que eu acho válido a gente saber. Por exemplo, dados sobre a composição química dos alimentos, então para que esses dados servem, falou um pouco sobre a ciência dos alimentos, a classificação dos alimentos, então origem animal, origem vegetal, os energéticos, os construtores, os reguladores, o que são alimentos in natura, os processados, os ultraprocessados, então, e as leis da alimentação também. E aí, nenhum professor nunca tinha falado disso até o momento, porque, como eu disse, a gente não tem tantas matérias ainda específicas da área da nutrição, e sim do ciclo básico. Então, isso que ela falou de importante e tá no slide, eu vou passar manualmente pro meu caderno na parte de composição dos alimentos, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora, e depois eu mostro o look pra vocês que eu vou hoje e venho contar o feedback de como foi essa minha segunda aula do período sobre imunologia, uma das matérias que falam que é mais difícil também.
to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always... Gente, o look de hoje sendo gravado depois também, quando eu cheguei em casa, porque saí atrasada, pra variar. Preciso colocar juízo na minha vida de horário. Fui com o mesmo cordãozinho do outro dia, tá aqui pra dentro. Relógio, tudo igual. O anel eu tirei porque eu já lavei minha mão. Aí eu fico com essa calça, que eu gosto muito dela, também é da China. Blusinha canelada, de golinha, de manga. Esse casaco, também canelado. E meu tênis branco. E levei essa mochila aqui. Sobre a matéria de imunologia, não cheguei a confirmar, mas a minha professora, ela é estrangeira, ela fala espanhol, não sei se é chilena não, colombiana ou peruana, não tenho certeza. E assim, não fala embolado, fala devagar, dá pra entender super. Algumas coisas no slide dela são em inglês, o que na hora de tentar raciocinar rápido não funciona muito. Mas assim, gostei, estou com medo de me iludir, mas pra primeira aula eu gostei bastante, tanto dela quanto da matéria em si. Os meus resumos serviram muito, eu esqueci de gravar o take pra vocês, mas vou gravar agora, porque eu quero dar uma revisada agora na matéria, agora de noite, porque eu cheguei mais cedo, são 9h30 agora, saí de lá quase 9. Mais ou menos, a gente foi liberado umas 8h40. Ela pretende liberar a gente às 9, então vai facilitar muito chegar mais cedo em casa, né? Não é tão perigoso. Quer dizer, é perigoso, mas não tanto. Então, é isso, gente. Eu gostei muito de imuno para essa primeira aula, mas eu sei que é uma matéria mais complicadinha no geral, tá bom? Então, gravo o take pra vocês aí dos resumos, porque eu acho que eu falei que ia mostrar, mas cheguei a não mostrar porque eu saí rápido, então eu imprimi e fui embora pra faculdade, peguei metrô, nem consegui gravar muito. Eu pego ônibus ou van, depende do que passar primeiro, pra chegar no metrô. Do metrô eu vou pra faculdade, na volta agora de noite meu pai me pega no metrô, porque ele já tá em casa. E é isso, gente. Então, look e matéria, gostei também. Já temos 2 matérias aí, composição e imuno. Amanhã eu tenho genética. Eu teria bioquímica também, mas meu professor não vai começar as aulas nessa semana e nem na próxima, porque vai ser feriado só na próxima, no dia 19. Então eu não vou conseguir dar esse feedback pra vocês aqui nesse vídeo. Mas genética amanhã tá on, e aí eu falo mais um pouco pra vocês como foi e o que eu achei. Try to be thankful first, I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all.
Gente, voltei, estou aqui acabadinha porque acordei mais tarde do que eu queria. Meu cabelo decidiu ficar mais pro alto do que o normal. E eu não tive nem a capacidade, gente, de acordar e lavar o rosto, porque hoje meu dia tá tão corrido que eu tinha que resolver coisa aqui no computador, então eu só vim sentar e fazer. E eu só vou fazer o skincare, tomar meu banho na hora que eu tiver que ir pra faculdade, que é daqui a pouco, inclusive. Hoje é o dia seguinte, hoje é quinta-feira, meu último dia de aula dessa primeira semana. Estou livre nas sextas, não vou ter aula. E hoje eu vou ter tópicos especiais em nutrição pela primeira vez e composição dos alimentos de 6 às 8, que eu tive na segunda-feira, só que segunda foi teórica e agora vai ser prática. Entretanto, essa primeira aula vai ser em sala de aula, então a gente fica dividido. É prático, porém em sala de aula, às vezes é prático no laboratório de informática, às vezes é prático no laboratório de composição. E aí eu tenho 2 professoras diferentes para teórica e para prática. Tá? Então eu tenho de 6 às 8, composição, e de 2 às 5, tópicos especiais em nutrição. O que eu estava achando que começava às 3, mas era um erro no portal do aluno mesmo e começa às 2. E aí muda minha programação, porque eu tava me programando para sair um horário e agora eu vou ter que sair mais cedo de casa, mais ou menos meio-dia e 15, para conseguir ter essa aula aí de 2 horas, para conseguir chegar lá a tempo. Ontem eu tive genética. A minha professora de genética, ela é maravilhosa, eu gostei dela, super simpática. Ela não usa slide e ela não escreve no quadro. Ela só fala a aula inteira. Como eu não estava adicionada no Classroom da disciplina, porque essa matéria eu puxei no integral e não no noturno, eu não estava com o Classroom da disciplina e por lá ela disponibiliza apostilas. Então, aula 1, aula 2, cada aula tem a sua apostila. Como eu não consegui ver esse material antes, eu não estava com ele na aula, né? Então eu só prestei atenção no que a professora falava e em casa eu vou dar uma revisada e estudar pelas apostilas, mas nas próximas com certeza eu já vou levar as apostilas impressas para eu conseguir ver melhor na aula. E ela também vai dar estudo dirigido toda semana pra gente entregar, então toda semana vai ter estudo dirigido. Basicamente isso, gente. Gostei de genética também. Em imunologia, eu acho que eu esqueci de falar pra vocês, mas a gente não tem prova. A gente também tem questionários valendo ponto toda semana. E no final do semestre a gente vai fazer um seminário sobre questões, dizendo por que essa questão tá certa e por que as outras estão erradas. Composição, a gente, se eu não me engano, tem 4 provas, eu acho. Bioquímica ainda não tive aula, só na próxima semana a outra, porque na próxima é feriado, então só na outra. E tópicos especiais eu vou ter hoje pela primeira vez, e aí eu gravo e finalizo pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Tô achando que tá ficando longo, não era pra ter ficado tão longo assim, mas faz parte. E eu também tô tendo menos matéria do que o normal, porque assim, a média é 6 a 7 e eu tô tendo 5 esse semestre, mas imunologia é uma matéria muito pesada e tecnicamente bioquímica e composição também. E composição eu tenho ela 2 vezes na semana, então o que pesa mais um pouquinho e me tira o horário pra puxar outra, entende? E eu não queria puxar muita coisa no integral pra não ter que ficar o dia todo na faculdade, porque isso realmente pesou muito pra mim no outro semestre. Não que eu não vá puxar mais no integral e ficar o dia todo na faculdade, mas eu queria ter um descanso de um período pro outro, sabe? Então é basicamente isso. Hoje eu tenho tópicos especiais em nutrição e composição. Eu vou continuar gravando pra depois finalizar esse vídeo com vocês hoje aqui.
Oi, gente! Hoje já é outro dia, hoje já é terça-feira da outra semana, porque eu cheguei em casa na quinta, não gravei, depois eu não gravei também, enfim. Então, vindo hoje aqui finalizar então esse vídeo com vocês e falar das 2 aulas que eu tive na quinta-feira, né? Que é onde termina a minha semana de estudos na faculdade. E nas quintas eu tenho composição dos alimentos e tópicos especiais em nutrição. Tópicos especiais em nutrição é uma matéria que a gente vê sobre muita coisa. No cronograma, por exemplo, tem sobre culinária indígena, culinária judaica, afro-brasilidades, se eu não me engano, acho que é assim que se fala. A questão da fome, a gente tem vários tópicos legais. É uma matéria optativa, a gente não vai ter prova, entretanto teremos seminários e palestrantes, assim, muito nomeados nos tópicos que eles vão falar sobre. Então tem sobre vegetarianismo e veganismo, neuronutrição, alguma coisa assim, relacionando a neurociência com a nutrição. Então a gente tem várias palestras nessa matéria e eu tô muito ansiosa pra vivê-la, porque tem tudo pra ser incrível. Eu amei a primeira aula. Então, assim, gostei bastante dessa matéria. E depois, de 6 às 8, eu tenho composição de alimentos, que seria na forma prática. Só que nessas aulas iniciais, nas quintas, a gente tá, por enquanto, em sala de aula, pra gente ver algumas coisas em sala de aula. E depois a gente realmente poderia ir para o laboratório. E aí nessa aula é mais focada em si na análise de alimentos. Então a gente, de parte introdutória, a gente viu um pouco sobre legislação, rotulagem, os PICs, toxicologia, tecnologia de alimentos, ciência de alimentos, fraudes, adulterações, principais dificuldades em análise de alimentos, como são as medições, as seleções, os métodos. Vimos sobre controle sanitário de alimentos. Então a gente viu uma parte bem introdutória, a gente viu sobre amostragem também, tabelas, para dar uma base pra gente seguir na aula prática realmente em laboratório. Então eu tenho composição na segunda, que seria a teoria, né? E a prática, que seria na quinta. Então é isso, gente. Eu praticamente gostei de tudo, dos meus professores. Eu só não tive ainda bioquímica, porque meu professor não iniciou nessa semana aí dessas aulas. Essa semana agora, que eu já tô, né, na segunda semana, amanhã é feriado, então também não tenho aula de bioquímica. E aí só na próxima, que eu acho que eu vou ter ou não, não sei, mas tecnicamente está marcado para ter. Mas é semana de integração acadêmica na minha faculdade. Então, assim, alguns professores não vão dar aula por conta das outras ações que vão ter na semana acadêmica, enfim. Mas meu professor disse que vai ter, entretanto, não sei. Mas é isso, gente. Gostei das matérias desse semestre, aparentemente, essa primeira impressão aí nessas primeiras aulas. Gostei dos meus professores, todas são professoras. E só o de bioquímica, que é professor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí a minha primeira semana de aula. Gostei bastante. Já estou indo para a segunda. Ontem, novamente, tive composição na teoria. Hoje eu teria imuno. Só que a aula foi cancelada porque tem um probleminha lá em frente à minha faculdade. Um prédio pegou fogo. Não na minha faculdade, mas na frente. E as aulas acabaram sendo canceladas por conta da fumaça. Enfim, amanhã é feriado e só tenho quinta de novo pra finalizar, mais composição e tópicos especiais em nutrição. Então é isso, gente. Se inscrevam aí no canal pra vocês não perderem as próximas atualizações dessas matérias. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e tchau! E até o próximo vídeo.